Terezinha, como é que começa a história de uma família que vai ter ou que tem o primeiro filho e descobre que ele tem hemofilia? Eu não fui o primeiro filho, que eu tive a Ruth primeiro, né? Ah, tá. Você teve a Ruth e a mulher não tem. Não tem. Ela pode ser transmissora, mas não... Mas não foi. Bom, a Adela tá solteira, não tem filho. O Guilherme Sim. é homem, não transmite também, né? Sim. Mas o seu primeiro foi o Mário, né? Mas como é que foi? Você teve a Ruth, Depois o Mário. depois o Mário. E o Mário, você descobre logo? Como é que é? Foi impressionante. Ele amanheceu chorando muito. Chorando. E eu não sabia o que eu fazia. Aí eu arranjei o banho para ele. A hora que eu fui tirar a roupinha dele, que eu fiz assim, ele gritou demais. A mãozinha dele estava inchada. Bom, você, Terezinha, deixa eu só recapitular. Você teve o primeiro filho, A Ruth. a Ruth, a primeira é uma filha. É. A filha nem nasce com hemofilia, nem transmite, mas não tem. Depois veio o segundo filho, descobriu-se muito cedo a hemofilia, depois veio o terceiro e faleceu. De tétano, porque ele teve uma coisa que era simples para toda criança. Mas foi proveniente da hemorragia. Sim, Ele teve uma hemorragia que as crianças normalmente não têm. Assim que caiu o umbigo, a feridinha não tinha fechado. Foi deu hemorragia umbilical, uma hemorragia muito forte. Bom, depois foi de tétano, acabou morrendo de tétano. Depois o Raimundo. Raimundo, você descobriu cedo também ou você já sabia? Já sabia. Que seria... Seria hemofílico, já... O primeiro sintoma a gente já estava sabendo que era. Depois eu tive o Geraldo. Esse nasceu arrebentado. O Geraldo não teve jeito. Não, nasceu, começou a vomitar, evacuação, deu prazo nem de sair. Sim. E nisso o Raimundo estava ruim também, eu tive que sair com 2 dias de vaga, pegar avião Caratinga e ir embora para Belo Horizonte. Depois veio o Geraldo, que morreu, vomitou e evacuou o sangue todo após o nascimento. E depois o Adão. Tive 6 filhos, 5 hemofílicos. Bom, só para a gente não esquecer, nós estamos aqui ouvindo a história da Dona Terezinha, na cidadezinha de Vermelho Novo, minha terra, e eu fui testemunha da luta dela. Então era assim, a senhora Terezinha estava muito bem, de repente ela gostava muito de ouvir novela pelo rádio, isso eu lembro muito bem. De repente machucou o menino, uma coisa que para outra criança seria normal, coisa do dia a dia, para ela se transformava num dilema, porque ela tinha que correr com essa criança para o Rio de Janeiro, e para chegar no Rio de Janeiro não era uma coisa tão fácil, né, Tereza? Era muito difícil. Pegava avião em Caratinga. Caratinga ia para o Rio de Janeiro. Quer dizer, o destino final era o hospital. A Santa Casa. Primeiro fui em Santa Casa Misericórdia, depois foi Pedro Ernesto, que hoje é o Instituto, hoje tem o Instituto do Sangue, né? Lá. Sim. Fui muitas vezes para o Instituto de Sangue, mas antes era lá no Pedro Ernesto. Santa Casa primeiro, Santa Casa Misericórdia. Depois eles ficaram internados há uns 3 meses ou 4 lá no Pedro Ernesto. Lá o Adão também brincando, machucou e quase que morreu.
Você levava todos os meninos ou você só levava quem estava machucado? Desta vez foram todos para lá para fazer tratamento. Ah, tá. Mas era comum você sair com um e largar os outros? Às vezes levava... Que era um grande problema também. Era um grande problema. Deixar 2 aqui, eu com medo deles precisarem de mim e eu não estava aqui. Né? Como é que a sociedade desta cidade aqui... Quais eram as consequências de ter crianças hemofílicas numa cidade pequena, onde não tinha nenhum posto de saúde, nenhum médico, nada? Tinha só um farmacêutico aqui que a gente conheceu bem, que cuidava bem da gente enquanto criança, mas não tinha condição de cuidar de hemofílicos. Tinha que sair mesmo, sair correndo. E como é que a sociedade ajudou você em alguma coisa? Não tivemos ajuda nenhuma. Ou você teve alguma discriminações por conta disso? Não teve discriminação nenhuma, porque todo mundo sabia que a doença não era transmissível. Mas ninguém podia fazer nada. Mas ninguém podia fazer nada. E não tinha recurso nenhum mesmo, ninguém, nem monetariamente, né? Sim. Porque, vocês tinham algum recurso, mas nem tanto também para... Mas nós tivemos assim, a ajuda de muita gente que na hora a gente não tinha o dinheiro, emprestava. Emprestava o dinheiro. Eu cheguei em Realeza uma vez com o Raimundo, muito ruim mesmo, de carro. E não pude seguir de carro porque... Não, de ônibus. E não pude seguir de ônibus porque ele estava ruim demais, tive que alugar um táxi de Realeza ao Rio de Janeiro. Lá em Belo Horizonte eu tive o Dr. Paulo Roxo da Mota, que foi um pai para mim também. Paulo Roxo. Paulo Roxo da Mota. Ele chegava no hospital e falava com a irmã, arranja uma cama, compra uma cama e põe mais uma aí na enfermaria e esse menino tem que ser internado agora e a mãe dele mora no interior e ela vive para esses filhos e só tem que dar apoio a ela aqui também. Eu saí de lá só para dormir. Eu ficava lá durante o dia, saía lá para as 7h30 da noite, ia para casa da minha tia. Eu tinha a tia lá, mas como ele sabia que eu vivia para eles, pedia e não deixava eu ficar lá no hospital. E tinha a casa da minha tia, que eu fiquei lá muitas vezes, e tive casa, fiquei na casa do Antônio Sapateiro também, que era daqui do Ribeiro Novo, morava ali, ele era até meu padrinho. Fiquei na casa dele uma vez também. Então, tive essas ajudas também de local para ficar. Agora, Terezinha, você casou com que idade? Com 20 anos. Como é que foi a jovem mulher com 23, mais ou menos, quando nasceu o primeiro menino? Não, foi a Ruth nasceu que estava com 21 e pouco. E o segundo? O hemofílico, o primeiro? Os outros foram de ano em ano. Mas você tinha 23 anos quando nasceu o primeiro com hemofilia? Não tinha 23 ainda não. Você era uma jovenzinha de 22 anos e teve um filho hemofílico. E como é que é a vida de uma jovem que idealizou o casamento como uma coisa extremamente boa e eterna e de repente se vê correndo com uma criança para lá e para cá, deixando o marido trabalhando aqui, depois deixando as outras crianças aqui? Como é que essa jovem viu a vida a partir daí? Eu andava pela rua de Belo Horizonte, lá eu me pingando, andava no Rio de Janeiro, lá eu me pingando, fui chorando, andava no Caratinga, chorando, muito triste, foi muito sofrimento. Tá certo. Como é que você viu, Adão, essa história desse problema na tua família,
da hemofilia. Como é que você viveu isso na sua infância? Pra mim foi um trauma. Você sentia trauma? Você sentia algum medo? Eu sentia muita vergonha mesmo, de andar. Isso pra mim foi difícil. Pra mim foi difícil. Você sentia diferente? Sofreu muito também, né? Sofreu uma motória, uma vez. Eu não sei. Quase que morreu. Eu não sei os dois irmãos, muito demais. Você achava que Eu senti muito. Você era diferente? Você achava Eu isso? senti muito diferente. Eu tinha vergonha de andar com problemas. Não andava, então foi muito complicado. Pra mim. Agora, pai é muito mais. Pra mim eu achei muito difícil, não gostei. É aquilo que eu te falei no início ali, né? Eu tinha vergonha. Hoje não. Porque também não é motivo de vergonha. Você é meu filho? Não é meu filho, também o cara não sabe. Mas fala que você é meu filho, não tem problema. Agora, superei isso, né? Eu acho que superei. Acho. Pelo menos em parte. Sim. Vou dizer que é 100% não. Você amadureceu, né? Eu quando eu andava de muleta, eu tinha muleta, mas não andava de muleta. Eu não queria que ninguém visse a muleta. Um colega meu, uma pessoa que chegasse na minha casa e visse a muleta no meu quarto. Não, tem a muleta dentro do quarto dele. Mas eu via que vocês eram assim mais distantes das outras crianças. Por quê? Não podia jogar uma bola, né? Não podia jogar um estilinho, porque se a pedra errasse e batesse em vocês dava problema. Nós tínhamos, aí já é a minha parte, né? Eu não era mais uma criança na idade de vocês, mas toda criança tinha muito medo de ferir vocês. Ferir no sentido de literalmente ferir, né? Então o que acontecia? Fala, não pode brincar muito com eles não, porque tem o risco de machucá-los. A mãe da gente falava, olha, tem que ter cuidado, né, e tal. Como é que era isso para vocês? Nesse sentido aí, até que eu não tirava, era bem. Agora, o problema mesmo maior foi mesmo assim, você falou, o convite social, né, foi difícil. E continua assim, que eu quero participar de uma festa, eu chego lá, eu vou ficar sentado, eu não quero andar em pé, essas coisas. Então, mas isso então ainda interfere. Interfere que eu não aguento. Sim, mas você pode ficar sentado na festa sem problema. Pode ficar logo conta, ou chegar, sentar lá, depois ir embora, frio, né? Tá nem bebendo. Tá?